irmãos, graça e paz, tudo bem? Estamos aí em mais um domingo para louvar ao Senhor, agradecer ao nosso Deus, e eu quero te dar boas-vindas nessa manhã, na Escola Bíblica Dominical, a nossa live aqui pela EBD, da nossa Igreja Batista Central em Seropédica, e eu gostaria de pedir que você pudesse compartilhar essa live, pudesse curtir, pudesse comentar, que à medida do possível a gente dá um retorno para vocês aí. Sejam bem-vindos, e aí eu estou vendo que já tem algumas pessoas, irmã Regina Monteiro, Viviane, Rubens, Sheila Calegário, seja bem-vinda, Rafael, Ingrid, irmã Vilma, Rosângela, irmã Luz, irmã Rita, irmã Rê, Aline, Deus os abençoe em nome de Jesus, Paula, Tayane, Deus os abençoe, sejam muito bem-vindos, e quando vocês nos ajudam a compartilhar esse material aqui, a palavra de Deus ela é distribuída a outras pessoas. Nós vamos falar hoje sobre o preço de resgate, sobre aquilo que Jesus Cristo fez lá atrás e que hoje ainda ecoa em nossos corações, e por isso a gente tem a oportunidade e a possibilidade de divulgar essa linda história que Jesus escreveu na terra por amor de Deus à humanidade. Então eu quero te convidar a participar desse culto, a participar desse estudo da Escola Bíblica Dominical, e conforme for a gente estando na aula aqui, eu peço que você comente, glorifique a Deus, fale alguma coisa, e no fim da EBD nós faremos um momento também de intercessão, onde iremos orar pelos profissionais de saúde, pelos nossos entes queridos, por aqueles que estão passando por alguma dificuldade, né? Vamos orar também pelas famílias enlutadas de tantas pessoas que perderam seus familiares por conta dessa pandemia, e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, tá? Então sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu gostaria de ler aqui Romanos capítulo 3, nós vamos ler os versos 23 e 24, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Amém? A carta do apóstolo Paulo, escrito aos Romanos, né? E essa manhã é a manhã em que a gente vai poder falar sobre isso, desenvolver isso e nos achegarmos até o soberano Deus em Jesus Cristo. Antes de passar a palavra para o irmão Jeremias, que será o professor dessa manhã, nós vamos orar a Deus, e você aí na sua casa, nós vamos falar com o Senhor. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade de, através, ó Deus querido, dessa live, poder cultuar ao Senhor e ao mesmo tempo, ó Deus querido, desenvolver uma lição tão importante para os dias atuais, onde a gente consiga compreender o preço de um resgate, ó Deus, o valor de um resgate que Jesus Cristo pagou por cada um de nós. Meu Deus, abençoa o teu filho, irmão Jeremias, para que ele seja um instrumento do Senhor nessa manhã, que vidas sejam tocadas. Obrigado por cada irmão que já está online conosco, que juntos possamos participar e celebrar ao Senhor em todo o tempo, porque o Senhor é misericordioso e a sua bênção está sobre nós. Obrigado por essa manhã, no nome de Jesus oramos, intercedemos e agradecemos eternamente. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá, o preço do resgate. Vou passar a palavra ao irmão Jeremias, pela qual assumirá agora a responsabilidade da nossa lição de hoje. Deus os abençoe. Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja reinando em cada coração nesta noite, ou nesta manhã. Que a paz do Senhor esteja em cada coração nesta manhã tão linda de hoje. Irmãos, o preço do resgate é o título da lição da EBD de hoje. Preço do resgate. A definição do que é resgate. Resgate é o livramento mediante um pagamento. Um pagamento para se livrar alguém de alguma situação difícil. Redenção. O que é redenção? Redenção, teologicamente falando, é o resgate do gênero humano pelo sofrimento de Jesus Cristo. E no sentido figurado, é um auxílio, proteção, que livra de uma situação difícil. Podemos dizer aqui na introdução, podemos dizer de maneira bem simples,
que redenção significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Era assim que os prisioneiros de guerra podiam ser libertados. Pagava-se um valor chamado de resgate entre os gregos e romanos. Um escravo podia ser libertado, pagando-se um valor no santuário de uma pseudo-divindade pagã. O processo se chamava redenção e o preço se chamava resgate. Muito bem. Adentrando ainda aqui na introdução, nós vamos até pular um pouco aqui, porque esse texto aqui fala um pouco de literatura. A literatura não é o caso da nossa aula da escola da EBD. E também nós não dominamos esta área. Vamos pular aqui para o primeiro ponto. O uso do termo redenção no pensamento bíblico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mais tarde, quando foi traduzido para o grego, chamou-se Septuaginta. Essa tradução, conhecida também pela sigla LXX, que quer dizer 70, influenciou muito o pensamento dos escritores do Novo Testamento. Eles foram pregar a judeus fora da Palestina. E muitos desses ignoravam o aramaico e hebraico, falavam o grego, que era uma língua universal, como nós temos o inglês hoje. Muito bem. Os hebreus, ao serem extraditados ali para aquela cidade ali quando foram extraditados para uma cidade diferente, eles misturaram a língua. Misturaram o hebraico com o grego, com outras línguas. E muitos hebreus, indo para outras cidades, não falavam a sua língua natal. Falavam o grego, que era uma língua como hoje nós temos aí o inglês. Quando os hebreus foram pregar fora da Palestina, eles não entendiam o hebraico. Então tinha que usar o grego. Foi uma equipe de mais ou menos uns 70, 72 anciãos que se reuniram e traduziram o hebraico para o grego. E ali então houve uma confusão de línguas. Por isso a falta do entendimento, né, da sua língua natal. Muito bem, os pregadores do Novo Testamento escreveram em grego e se valeram da Septuaginta. A primeira vez que a expressão ocorre é em Êxodo 13:13. Os primogênitos, desde a saída do Egito, pertenciam a Yahvé. A ideia ocorre em Êxodo 4:22, onde Israel é declarado como primogênito de Yahvé. Todo animal primogênito é de Yahvé. Yahvé quer dizer Deus. Mas o jumento era muito necessário pela sua força física para o trabalho no campo. Ele podia ser resgatado, ou seja, poderia se pagar um preço por ele, como lemos em Êxodo 13:13. Nesta primeira ocorrência bíblica, a ideia de dar algo em troca de um cordeiro, por exemplo. Resgate aqui é dar um valor para se ter algo que fora da pessoa, mas que agora não era mais. A segunda ocorrência surge em Êxodo 21, 28 a 30. Como não era um homicídio doloso, o dono do boi podia pagar um valor em hebraico para redimir sua vida ameaçada. O princípio da lei mosaica era vida por vida, e ele, para não ser morto, pagaria um preço. Aqui é pagar um preço para ter vida. A pessoa era culpada, mas pagava um preço e se livrava da condenação. Nós vemos aqui a ideia geral do termo resgate. Jesus Cristo pagou esse preço, que não foi fácil, foi muito difícil, mas Cristo pagou.
esse preço pela nossa redenção, para que nós fôssemos salvos. Essa salvação custou preço de sangue. E Deus, lá em Isaías 43:3, Deus falou que deu parte da África ao seu povo, Egito, Etiópia e Sebá, como resgate de Judá. Deus deu ao seu povo esta cidade para resgatar o povo que estava oprimido. Livrou a nação do cativeiro e lhes deu outras nações. Eu gostaria até que o pastor falasse algo sobre esse primeiro tópico, esse texto que nós acabamos de falar agora. Amados, a gente tem como princípio de entender que resgate é tudo aquilo que se paga para se ter alguém. A gente tem aí o princípio da informação sobre um termo grego chamado litron, que usava para pagamento de resgate de escravos. Com essa utilização, com essa palavra chamada litron, a gente tem o entendimento ou a associação entre redenção e resgate, né? A gente também pode entender, por exemplo, um dicionário grego, ele define o termo assim: é aquilo que se oferece para libertar e resgatar um homem de uma escravidão bárbara. Quando a gente fala de todo o contexto que a gente está vivenciando hoje, a gente não pode se esquecer de que Paulo ele tinha o interesse de que as pessoas conhecessem a respeito de Jesus Cristo e soubessem o que ele havia feito enquanto esteve aqui nessa terra. O que muitas vezes as pessoas hoje elas executam em seus corações é falar a respeito dos milagres que Jesus fez sem dar o grande valor sobre o preço da redenção, que foi aquilo que Jesus pagou como um grande preço. Romanos capítulo 6, verso 23, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Por mais que a gente queira milagre, por mais que a gente queira prosperidade, por mais que a gente queira realizar sonhos, o que Deus deseja que a gente consiga compreender é que o preço que Jesus pagou na cruz foi muito maior do que qualquer coisa que a gente possa obter aqui nessa terra. E aí a gente fala sobre o uso do termo redenção no pensamento bíblico. Fala sobre o Antigo Testamento, como que era feito o pagamento da redenção. O povo pecava, o povo errava, e era necessário que se matasse um cordeiro e para, a partir do derramar desse sangue, as pessoas pudessem ter a libertação. Era como se pudesse pagar, fazer o litron, né? A palavra grega que quer dizer redenção. Então, diante desse percurso, diante dessa jornada, era necessário então se cumprir aquilo que a Escritura dizia, que ele iria vir, seria penalizado, iria pagar todos os preços, e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados, curados, libertos. Então, a gente olha para esse texto agora e a gente pensa o seguinte: a segunda ocorrência surge em Êxodo 21, do 28 até o 30, como não era um homicídio doloso, o dono do boi podia pagar um valor, em hebraico, koper, para redimir sua vida ameaçada. O princípio da lei mosaica era vida por vida, e ele, não para ser morto, pagaria um preço. Aqui é pagar um preço para ter vida. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus Cristo. No contexto daquilo que a gente olha lá no Antigo Testamento, nas Escrituras, a gente percebe que era necessário que se matasse um cordeiro para que, pelo derramar do sangue desse cordeiro, a sociedade que estava envolvida naquele contexto pudesse ser perdoada. A partir da vinda de Jesus Cristo, que tem toda uma história maravilhosa, 33 anos foram muito bem vividos e transformou a vida daqueles que compreenderam o seu sacrifício. Ele vem trazer para a gente essa possibilidade de ter a vida redimida. As pessoas hoje em dia, elas falam muito a respeito da morte, do que é físico, e o medo, se elas irão morrer, ou quanto tempo irão viver, ou se irão conseguir realizar sonhos, quando na verdade a gente não sabe o dia que a gente vai embora, o dia da nossa partida, mas Deus o sabe.
A grande questão que precisamos entender e colocar no nosso coração é: estamos preparados para o dia da partida? Porque o dia da partida, ele vai predeterminar o lugar para onde nós iremos. Pelo derramar de sangue de um cordeiro, a sociedade, aquele povo que estava sendo participante daquele processo do sacrifício, ele era perdoado. A partir do sacrifício de Jesus Cristo, aí não é simplesmente o povo, mas é por pessoa. Cada pessoa, o salário do pecado é a morte. É a questão daquilo que se paga, aquilo que se oferece e aquilo que se tem. Então, olhando para o contexto, o verso 22 de Romanos capítulo 6 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo realizou o sacrifício, o seu sangue foi derramado, mas é necessário que eu entenda o valor desse resgate, do preço que ele pagou para que eu pudesse então ter a vida eterna nele. Eu vou passar já a palavra para o irmão Jeremias, mas o texto, o autor, ele diz o seguinte, em Êxodo 30, 12, reaparece a ideia agora com o sentido de cobertura. Os israelitas eram recenseados temporariamente, provavelmente para se dispor deles em algum serviço oficial. Pagariam um resgate, um valor para isso, uma taxa, digamos que um imposto, pelo direito de serem do Senhor. Com o tempo, a palavra, tanto no grego, litron, como no latim, redimo, passou até a ideia de um preço pago para comprar um escravo ou um cativo, tornando-o livre. Ou seja, o sacrifício de Jesus, pegando o gancho disso que nós acabamos de ler, o sacrifício de Jesus nada mais é do que pagar o preço para resgatar os cativos de seus próprios pecados, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Quando eu reconheço o sacrifício de Jesus, eu entendo que ele pagou o preço pela minha vida e a devo valorizar a cada momento do meu viver. A palavra pagava-se um preço, que é o resgate pela redenção, ou seja, a liberdade dos cativos. Em Hebreus 11:35, o termo grego ocorre e é traduzido pela versão revisada como livramento. Ele nos livrou do peso do pecado. E por isso nós podemos andar de cabeça erguida. Então, o uso do termo redenção no pensamento bíblico, ele vai gerenciar isso, vai nos direcionar ao sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. Tópico 2. O que diz a teologia? O escritor aqui colocou: muita gente pensa que teologia é algo complicado. E não é. Ela nos ajuda a entender as verdades de Deus. Por isso fiquemos com uma definição teológica de redenção. Redenção inclui tudo aquilo que chamamos salvação, livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e a vida eterna. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado. João 8, 34, 35. João 8, 34, 35 diz assim: eu afirmo a vocês, isso é a Bíblia na linguagem de hoje, eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem peca é escravo do pecado, ou servo, né? Escravo ou servo, é escravo do pecado. 35. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Nesse caso, quem peca fica sempre escravo do pecado. E quem diz não ao pecado, ele fica fazendo parte da família de Deus. E como é bom nós fazemos parte de uma família, não é, irmãos? Unidos no mesmo propósito, numa mesma caminhada e seguindo a Cristo
porque é autor e consumador da nossa fé. Muito bem. Ela encontra a sua liberdade em Cristo. Longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado. Ela encontra a sua liberdade em Cristo. João 8,36. João 8,36 diz assim: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. É libertada para não ser mais escravo de ninguém. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Aqui a citação aqui de Paulo aos Gálatas é que uma vez você ficar livre do pecado, não tornem atrás, não voltem a pecar, porque uma vez livre para sempre, até a volta do Senhor, ou então que o Senhor nos leve para a sua glória. Tópico 3, Cristo o Redentor. Dos muitos títulos de Cristo, este sem dúvida é um dos mais preciosos para o fiel. O Novo Testamento mostra como sendo o Redentor. Vejamos seu ensino. Em Cristo temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais nós escravos deles. Romanos 3, 23, 24. Como o pastor já leu, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção, todos pecaram. E destituídos, quer dizer, afastados estão da glória de Deus. Em Cristo nós temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais escravos deles. Antes de sermos comprados por Cristo, nós nos oferecemos ao pecado para fazer sua vontade. Éramos seus servos, ou escravos, né? Em Romanos 7,14, agora livre, nós nos oferecemos a Cristo para fazer a sua vontade. Aqui o escritor colocou aqui entre aspas, mais um momento, uma exclamação, mais um momento. Mudamos de servos do pecado para servos? Uma pergunta. Então não ficamos livres, dirá alguém. Quando estávamos debaixo do pecado, não conseguíamos não pecar. Romanos 7, 23, 24. Mas vejo nos meus membros, isso o apóstolo Paulo falando, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Irmãos, a palavra miserável, como muita gente dá um significado diferente, ela significa desafortunado, desprezível. É assim que a pessoa se torna, com a carga do pecado em seus ombros. Agora em Cristo, libertados e tornados livres do pecado, podemos não obedecer a Ele e desejamos nos apresentar a Deus para fazer a sua vontade. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diante deste versículo tão importante, eu vou passar para o pastor para dar uma ênfase neste texto. Meus irmãos, é interessante quando a gente olha para o contexto da palavra de Deus e o que ela define ao nosso coração. Estou abrindo aqui o texto. Rogo-os, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando olhamos para o evangelho de hoje, percebemos uma certa libertinagem. E isso preocupa Paulo desde aquela época e a gente pode trazer para os dias atuais. Paulo, ao olhar a igreja, ele dizia o seguinte: não basta você chegar até Jesus Cristo ou dizer que você entendeu que o sacrifício de Jesus Cristo ele foi realizado e que você assume essa postura, né, de ter simplesmente aceito. É necessário também que você possa se modelar aquilo que o Espírito Santo diz, aquilo que o Espírito Santo ministra ao teu coração. Porque as pessoas acham que muitas vezes chegar até a Cristo é permanecer do jeito que está, quando na verdade ele deseja que a gente seja transformado pela atuação do Espírito Santo em nossas vidas, que fala conosco de diversas formas. Fala conosco no nosso interior, quando ninguém está conversando conosco, fala conosco através de uma mensagem, de uma canção, fala conosco através da natureza, fala conosco através da Bíblia, fala conosco através de uma mensagem bíblica explanada por um pastor, por uma escola bíblica dominical. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele faz um link bem específico, pelas misericórdias de Deus. Lembrem-se que a misericórdia de Deus é o que tem feito diferença em vossos corações, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, ou seja, santifique-se, mude a conduta do teu exterior a partir do teu interior. Se você chama Jesus como teu Salvador, se comporte como alguém que é ferramenta ou como alguém, então, que represente a Jesus Cristo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo estava falando aos romanos era: cuidado para vocês não apresentarem simplesmente uma religiosidade. O culto racional de vocês é entender aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que ele deseja e como você deve se comportar mediante aquilo que estão te vendo, como estão enxergando você. Eu falo uma coisa para os irmãos e isso me preocupa muito. Pela esfera que nós estamos vivendo hoje, Jesus está chamando a realidade, a responsabilidade de muitos crentes. Os templos estão fechados. A Bíblia agora precisa ser manuseada pessoalmente, particularmente nas suas casas. Porque por mais que você tenha a oportunidade de assistir lives disso, live daquilo, live de culto, live de EBD, a tua responsabilidade precisa ser pessoal. O seu culto racional ele deve ser realizado. Eu não sei como está a tua vida espiritual nos tempos de pandemia em que os templos estão fechados, mas o que Jesus espera de nós é que nós apresentemos a Ele um culto racional, independente de templo, se aberto ou fechado. E ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este século. Não fiquem olhando para as coisas que estão acontecendo e aplaudindo, ou de repente coçando a cabeça, aonde vamos parar. Não vos conformeis com esse século. A palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno, e a tendência, meus irmãos, é que ele piore e não melhore. Ah, pastor, então você está tirando a esperança do nosso coração? Não, eu estou alertando o teu coração, porque Deus alerta também o meu coração, quantos perigos que estão por vir, e é por isso que eu preciso me basear onde? Na palavra de Deus. Se eu me baseio no irmão Jeremias, pode ser que lá na frente eu caia, por conta do erro que ele cometer, mas se eu me basear na palavra de Deus, não tenho como errar não. Então, o Espírito Santo ele vai ministrando ao nosso coração, ele vai falando conosco todos os dias, mas eu preciso querer ouvir o Espírito Santo. E ele diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de onde? Da vossa mente. Eu disse há um tempo atrás que mente vazia, oficina de Satanás. Quantas vezes você já não ouviu essa frase? Mente vazia sempre será oficina de Satanás. E sabe o que Deus deseja de nós? É que nós possamos bloquear a nossa mente para que o inimigo não tenha acesso a ela, mas o Espírito Santo tem acesso. Sabe aquele momento em que você está irado e você deseja, eu vou fazer, vou acontecer, e o Espírito Santo fala assim: não faça isso, fique na sua casa, cala a boca, fique em controle,
espera. Isso aí é o Espírito Santo falando. Mas quando o Espírito Santo ele é colocado de lado, eu decido ouvir aquilo que está na minha mente. Não, eu vou fazer, eu vou acontecer. Muitas vezes nós que somos homens, nós queremos tirar satisfação com outros. De repente no trânsito, de repente numa fila de banco, ou entre outras coisas mais, alguém que nos olhou errado, alguém que pisou no nosso pé. E o Espírito Santo diz para a gente, calma. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de onde? De vossa mente. Então, qual é o benefício da palavra de Deus? Bloquear-nos a respeito de todas as artimanhas de Satanás que tenta onde? A partir da nossa mente. A mente, meus irmãos, ela é capaz de mandar coordenadas para todo o corpo. A mente, ela é capaz de fazer com que você prepare uma frase, que você movimente uma parte do seu corpo, que você caminhe, que você feche os olhos. A mente faz isso com a gente. Então pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, ou seja, prepare-se para você poder entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É andar, na verdade, o que a gente lê nesse texto e o que a gente compara com aquilo que o autor está dizendo, o preço do resgate, é andar na contramão do mundo, né? Na contramão do mundo. Quem diria que a gente chegaria a um tempo em que os cantores que cobram fortunas para fazerem shows ou irem em igrejas, etc, 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 estariam fazendo musicais pelo YouTube gratuitamente. Quem diria que a gente chegaria e veria isso? Então, o que eu quero falar para você? Muitas vezes nós criamos os nossos planos, nós escrevemos os nossos planejamentos e não envolvemos a Deus nisso. Isso aí é ruim. Aí Deus vai, em muitos momentos, ele puxa o nosso tapete, que é o que está acontecendo nesse momento. Toda atenção, eu quero dizer para você, toda atenção não deve estar voltada para o coronavírus. Toda atenção deve estar voltada para Deus, que pode todas as coisas. E eu digo mais, Deus é aquele capaz de permitir que o mal chegue sim a todas as nações, como chegou ao nosso Brasil. Deus é capaz de colocar com que, igual quando a gente lê a história dos israelitas lá no Egito, em que Deus endureceu o coração de Faraó para provar o povo, para provar o coração também de Moisés. Deus é capaz sim de chamar a atenção do seu povo para aquilo que ele quer. É o formato, meus irmãos. Então, apresentem o vosso culto racional, apresentem a transformação da vossa mente. Eu preciso querer mudar. Deus, ele vai mudar? Vai, a partir do momento que a pessoa deixar. O inimigo entra, neutraliza e mata a pessoa. Deus não. Deus, ele bate, ele quer que você abra a porta e o convide para entrar. A partir desse convite para entrar, aí é que você começa a entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia. E aí você entende o preço do resgate. Não foi à toa. Vinde como estais, mas ele diz, mas é aquele detalhe que a gente precisa guardar no nosso coração, não permaneça como estás. Você também precisa fazer a tua parte. Se você falava palavrão, deixe de falar. Se você mentia, deixe de mentir. Se você assistia pornografia, deixe de assistir. Aí você vai entender. Ou seja, você está transformando a sua mente para conhecer a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. E nós precisamos entender, meus irmãos, por favor, entenda o seguinte: quando você que é cristão, quando você que já aceitou a Jesus Cristo, tá? Você dá um passo atrás, você passa a desconsiderar tudo aquilo que ele fez. Eu quero ser santo, mas eu não quero fazer aquilo que o santo pede para eu fazer, que é Jesus Cristo. Fazer a sua vontade, ter o cheiro de Jesus, ter a formosura de Jesus. Os crentes de hoje precisam se espelhar em Jesus Cristo. Eu preciso me espelhar em Jesus Cristo, porque se eu me espelhar em muitos pastores que estão por aí, com certeza a igreja estará fechada. Não simplesmente o templo físico, mas o templo espiritual, porque aí Deus não terá a oportunidade de mexer e movimentar no nosso coração. Todas as atenções devem ser voltadas agora, nesse momento, para Deus, e não para a Covid-19, não para os telejornais,
Então, se você quer saber qual é a vontade de Deus, transforme a tua mente, transforme o teu coração pela renovação no Espírito Santo. O pecado na vida do homem não pesa. O pecado não mostra de forma horrível para o homem. O pecado é bonito, é lindo na visão do homem, é gostoso. Mas Deus nos dá a consciência de que nós não devemos deixar levar pelas artimanhas do inimigo. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, Eva se interessou pelo fruto proibido no meio do jardim. E a serpente, para fazer a sua campanha, chegou para ela e falou assim: coma deste fruto. Deus não quer que você coma, porque vocês vão saber, vão conhecer o bem e o mal. A Eva, muito curiosa e querendo fazer a vontade da serpente, será que é verdade que nós saberemos como Deus? Foi lá e comeu. E ainda deu para o seu companheiro. Hoje, essa fruta é oferecida a todos nós aí nesse mundão aí. Tudo oferecido, aquilo que desagrada a Deus, é nos oferecido. E nós achando que não tem problema, nada a ver, nós às vezes participamos daquilo que desagrada ao Senhor. Apóstolo Paulo era um doutor da lei, defensor da lei de Moisés, da antiga lei, e ele não gostava dos cristãos. Após Cristo, houve os seus apóstolos anunciando a nova dispensação, o Evangelho, a todo o povo. E apóstolo Paulo, como tinha sido educado na lei, naquele professor dele, Gamaliel, né, doutor da lei, ele queria perseguir os crentes. E ele pediu cartas para ir perseguir os crentes de Damasco. E no caminho que ele ia, ele ouviu uma voz dos céus, né? Jesus falando para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E uma escama o cegou, e ele caiu em terra. Irmãos, é preciso nós sofrermos um grande impacto na nossa vida para entendermos a dispensação do favor de Jesus Cristo para nossas vidas, a nossa salvação. É necessário que nós soframos. Nós temos que entender, usar a nossa mente para entendermos aquilo que é correto às nossas vidas e não pecarmos, não sermos mais servos do pecado. Aqui em Atos 22, capítulo 8 e 9 diz: apóstolo Paulo respondendo, e eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Isso é muito impactante, esse texto que explica sobre a conversão do apóstolo Paulo. Passar a palavra para o nosso pastor. Irmãos, diante daquilo que nós estamos lendo aqui, estudando, do preço da redenção, o preço já foi pago, isso a gente já compreendeu. Jesus Cristo já morreu, já derramou o seu sangue por amor a nós, né? João 3,16 já fala isso. E quando a gente obtém o entendimento de que Cristo já pagou o sacrifício por amor a cada um de nós, existe uma particularidade que precisamos compreender na nossa vida. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nesse texto há aqui o entendimento sobre o livre-arbítrio. Deus ele poderia ter deixado o homem robotizado, mas ele não o fez. Ele alertou ao homem a respeito das dificuldades que ele teria na sua vida
e a partir de uma escolha errada, o preço que ele pagaria, ou melhor, o resultado que ele teria a partir de uma escolha que ele fizesse. Livre-arbítrio. Ele disse: Adão, você está vendo tudo que está preparado aqui no jardim? Tudo é seu, você pode tocar em tudo, menos daquela árvore que está ali. Deus sinalizou, e é o que Deus faz hoje. Deus sempre sinaliza para a gente alguma coisa que a gente esteja fazendo de errado. E Ele também, Ele se regozija quando fazemos as coisas que estão certas e corretas. Mas Ele não nos engessa. Ele trabalha no nosso consciente. Por isso Romanos diz isso, capítulo 12, né? Pela renovação da vossa mente e tal. Então, Jesus, ele não tirou em nenhum momento, e Deus também não tirou, não limitou isso ao coração do homem, mas deixou um livre-arbítrio. Eu costumo pensar no seguinte, amados: quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu deixo de ter livre-arbítrio para seguir o que está escrito na Escritura. O que está escrito aqui para mim é verdade, e eu preciso seguir essa verdade para tentar agradar a Deus. Fazendo dessa maneira, eu entendo. Gênesis capítulo 2, verso 17. Depois você pode ler na sua Bíblia todo o capítulo 2. Deus alerta para a gente todos os perigos. Deus não é injusto. Adão, ele achou que Deus não iria fazer nada? Provavelmente Adão se esqueceu do risco que ele corria a partir de tocar naquele fruto. Não era simplesmente tocar, mas era comer daquele fruto. Hoje em dia, se você não se preparar para a sua vida futura, que chamamos de eterna, seja no céu ou no inferno, a escolha é minha, a escolha é sua. Que escolha nós estamos fazendo hoje? Se nós estamos valorizando a redenção por Jesus Cristo, temos que nos aproximar de Jesus Cristo. Uma pessoa me perguntou assim, chegou a falar comigo: pastor, mas ser crente é muito difícil, né? Porque você não pode fazer isso, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode xingar palavrão, você não pode sair com várias mulheres. E eu falei para a pessoa: não é que você não possa, você pode fazer todas as coisas, mas para todas essas coisas existe um resultado, existe um fruto dessa sua escolha. Na verdade, quando eu passo a seguir a Jesus Cristo e entendo que Jesus Cristo é a melhor parte para a minha vida, eu deixo essas coisas de lado porque elas não me dão frutos bons. Então a escolha é minha, a escolha é sua. Não é que a gente não possa fazer, a gente pode fazer todas as coisas. O grande detalhe é o que vem depois de uma escolha. Então, Jesus pagou o alto preço. Eclesiastes capítulo 11 diz ao jovem: faça todas as coisas que tiver a mente, o coração, mas lembra-te de que Deus um dia te pedirá contas de todas as coisas. Então, se você está aí na sua casa, mais para lá do que para cá, isso espiritualmente falando, hoje é tempo de fazer esse ajuste e de dizer: Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Romanos capítulo 8 diz isso. Agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão aonde? Em Cristo. Não há mais condenação. Mas pega o teu livre-arbítrio, coloca ele numa caixinha e joga fora. Eu não estou dizendo para você se tornar robotizado, não. Você vai continuar desejando lasanha a frango. Você vai continuar desejando refrigerante a suco. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que você pode fazer escolhas melhores e de frutos mais doces e agradáveis ao paladar. Então, tome atenção quanto a isso. Quando a gente segue a Jesus Cristo, a gente escolhe deixar de ter o livre-arbítrio, porque a verdade dele é boa, perfeita e agradável, e ela transforma as nossas vidas. A submissão ao pecado era escravizante, mas a submissão a Deus é voluntária e enche nossa vida de significado. Não somos mais escravos do pecado. Romanos 6,17 diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Servo da justiça. Como é bom ser servo da justiça.
O que é justiça? Vem de justo, justo, aquilo que é perfeito, agradável. O sangue de Cristo na sua morte, a sua morte na cruz, foi o preço pago pela nossa redenção. Romanos 3:25. Romanos 3:25 diz assim: a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Uma vez o pecador arrependendo-se, todas as coisas passadas são apagadas por Deus. Tem um versículo que diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós devemos ter isso sempre em nossa mente, que as coisas velhas foram embora, agora tudo se fez novo em nossa vida. Nós não vivemos para o nosso próprio ego. Nós fomos formados por Deus para a sua adoração. Para isso fomos formados. Porque a nossa vida não é eterna aqui na terra. Ela vai ter um fim. E para onde nós iremos? É um caso a pensar. Não foi o pai quem obrigou o filho, mas o filho que se ofereceu a si mesmo e ofereceu seu sangue como preço para nos libertar. E quando libertou, nos deu de presente ao Pai. Gente, aí Apocalipse 5, 9 e 10. O filho não foi um curandeiro, nem um pregador de autoajuda, nem sequer um revolucionário social, mas alguém que se deu como resgate, entre aspas, entre parênteses aqui, preço por nós. Apocalipse 5, 9 e 10. Nosso pastor vai ler para nós. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Amém. Que Deus seja louvado. Ao nos comprar, comprou-nos com seu sangue precioso. Ao nos comprar, Ele acabou com a nossa condição de escravo e nos tornou participantes de sua natureza e de filho. 2 Pedro 1,4. 2 Pedro 1,4. Ele nos tomou seus irmãos. Ele nos tornou seus irmãos. Na linguagem do autor de Hebreus, pois passamos a ser filho do Pai. Segunda Pedro 1,4 diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Amém. A palavra de Deus sempre ela é propícia para o nosso entendimento. Ela não nos deixa órfãos. Está sempre nos alertando contra os perigos deste mundo. A nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo. Romanos 4, 25 e 8, 29, 30, isto significa que temos vida na vida de Cristo. E porque Ele ressuscitou, seremos ressuscitados. 1 Coríntios 15, 20 e 22. Eu vou dar esse texto aqui para que o pastor traga para nós, o significado, porque Cristo morreu e ressuscitou,
também seremos ressuscitados. Isso é muito maravilhoso para nossas vidas, irmãos. Como é gostoso pensarmos que como Cristo é, nós também o seremos. Diz assim a palavra, 1 Coríntios 15, versos 20 até o 22. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Isso se chama esperança cristã. E como não lembrar de João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. O que era necessário de que Jesus tivesse feito, que era morrer, né, pagar o preço e ressuscitar dentre os mortos, e aí tomar a chave da vitória, todo o poder, como ele havia dito, tinha sido dado a ele nos céus e na terra, ele também promete vir nos buscar novamente. Ou seja, a morte física não é o fim, mas a morte física é a possibilidade para a eternidade nele, para aqueles que creram nele, para aqueles que seguiram a ele. E olha que interessante, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Por mais que a ciência tente justificar, esclarecer, de que Jesus não tenha ressuscitado, mas não há indícios de que eles consigam comprovar de forma diferenciada, glória a Deus por isso, porque de fato Jesus vivo está. O que foi encontrado lá no sepulcro foi somente o tecido de linho que lhe envolveu. Isso demonstra, meus irmãos, que ele cumpriu aquilo que ele havia dito aos seus discípulos e a todos quantos tiveram a oportunidade de ouvir falando a respeito disso. Serei morto, eu serei entregue nas mãos de salteadores, eu irei morrer, mas ao terceiro dia o templo será reerguido, no terceiro dia eu vou ressurgir. Quando ele cumpre essa palavra de que ele havia prometido aos seus discípulos, ele diz: tragada foi a morte na minha vitória, tragada foi a morte na minha ressurreição. Então, por mais que a gente vislumbre viver para sempre ou chegar à velhice com muita saúde, não é esse o plano de Deus para a gente nessa terra. O plano de Deus é que a gente viva eternamente em uma outra dimensão que chamamos de céu, né? Vou para o meu Pai, mas voltarei para vocês, né? Então João capítulo 14 é um texto riquíssimo nesse detalhe. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, vos voltarei e tomarei para mim. Olha que promessa magnífica e maravilhosa. Então não é o corpo mais poderoso do que o poder que há nas mãos de Jesus Cristo. Então nele, com ele, estamos seguros, por mais que a nossa carne possa perecer. Me lembro que no domingo à noite mesmo eu falava que todos nós estamos a perecer. Cada dia, um dia após o outro, nós estamos a perecer. Porque a gente envelhece, porque a gente tem outras necessidades, porque a gente precisa alertar o nosso coração para aquilo que de fato a gente precisa e não simplesmente aquilo que a gente quer. O que você quer hoje? O que você precisa hoje? São duas perguntas que precisam estar lado a lado para você fazer a escolha certa. Visto que a morte veio por um homem, que é Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Glória a Deus, porque Jesus, sendo Deus, ele desce de sua glória em corpo, em forma humana, ele sofre, ele padece todas as dificuldades dessa terra, menos o pecado. É bom frisar isso. Jesus não experimentou o pecado, ele conhecia o peso do pecado e o estrago que o pecado poderia fazer na vida de uma pessoa. Então, ele não experimenta o pecado porque ele é o próprio Deus, só que em forma de homem. E diz no verso 22, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, por ele, para ele, são feitas todas as coisas.
inclusive a salvação da minha alma e da sua alma. Isso daí só é dado mediante aqueles que decidirem seguir a Jesus Cristo e de validar o seu resgate, o preço pago pelo resgate da tua vida e da minha vida. Amém. O finalzinho do tópico 3 já foi explicado pelo nosso pastor, que é o mesmo assunto. Vamos então para o pensar e agir da nossa revista. Redenção ou resgate é a essência da salvação. Significa que fomos comprados para Deus, como o texto de Apocalipse 5, 9 e 10 já nos mostrou, como o pastor já leu aqui esse texto. Como consequência ética da nossa redenção, reconhecemos que somos o santuário do Espírito Santo e não mais escravos de alguém, nem mesmo donos de nossa vida. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nesse texto, entre aspas aqui, corpus é o grego soma, que designa mais que a estrutura física. É o âmago do ser, da pessoa, seu centro volitivo e afetivo. Cristo fez a redenção de todo o nosso ser, para sermos do Senhor. Pensemos em João 4:4 e 5:19. Somos do Senhor. Aquele que está em nós, o nosso dono atual, é maior que o dono antigo. Nada de transigir com o pecado. Já que fomos libertados, lembremos de Gálatas 5:1. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Não vos dobreis. Certa parte da Bíblia aqui diz que aquele que se torna uma nova criatura e volta para o mundo, é como o porco que se livra da sujeira e depois volta outra vez ao espojadouro de lama. Se suja outra vez. E também a Bíblia afirma que aquele que está em Cristo e que se desvia dos seus caminhos, ele volta para o mundo e volta com 7 demônios piores do que antes. Isso é grave, meus irmãos. É grave. Pensemos na redenção de Cristo, o resgate que Ele nos fez através do sangue na cruz do Calvário. Eu vou deixar as últimas palavras para o pastor, que nós possamos nos ater a esse texto maravilhoso que o escritor nos deixou aqui, para que nós pudéssemos estudar essa palavra maravilhosa. Irmãos, eu estou aqui também, os irmãos estão vendo que enquanto a aula está acontecendo, eu tenho mexido aqui no celular, que eu estou acompanhando também os irmãos estão desenvolvendo aqui. Mas quando o autor ele fala a respeito de pensar do que fazer, ele simplesmente nos direciona a algo de extrema importância, que é valorizar aquilo que Jesus Cristo fez. Ponto número 1. Entender que sacrifício foi esse realizado. Ponto número 2. Se atentar às orientações que o Mestre nos concede para que a gente possa permanecer firme na sua vontade. E o ponto número 3. Não se deixe levar por nenhuma influência que esse mundo possa conduzir o teu coração, para você não perder ou não desvalorizar o resgate já pago por você, altíssimo, né? A gente canta muito, eu sei que foi pago alto preço. Essa canção, ela ministra muito aos nossos corações. É a respeito desse alto preço que eu e você precisamos considerar como sendo de máximo valor. Porque muitos aí, eles dizem, né, e isso é algo que a gente precisa colocar dentro do nosso coração, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu entendo que isso é uma verdade absoluta àqueles que são escolhidos e que entendem o chamado de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele deu alguns alertas.
E ele disse: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Muitos serão escolhidos primeiro do que aqueles que chegaram na casa de Deus antes. Então são vertentes que a gente precisa compreender. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Tudo eu posso fazer, mas tudo tem uma resposta lá na frente. Tudo que eu planto, lá na frente eu vou colher. Então nessa manhã, eu gostaria muito de direcionar o teu coração a entender que Jesus Cristo pagou o alto preço para que eu e você pudéssemos ter um lugar cativo no céu e em segurança. Esse lugar, o céu não foi feito só para mim. O céu não foi feito só para o irmão Jeremias. O céu foi feito para todos os resgatados, regenerados pelo poder de Jesus Cristo, vencido através da cruz do Calvário, através do sepulcro, que hoje está vazio. Não, Jesus não está pendurado numa cruz. Jesus está ao lado, à destra de Deus. Então nós precisamos compreender isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, e que você possa sempre se lembrar: Deus tem algo para você, Deus tem algo para mim. E o que Ele necessita? Que a gente compreenda a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então que Deus possa nos abençoar e que a graça de Cristo possa completar o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, como é bom estudar a palavra do Senhor. E eu quero sempre indicar que você possa estudar a palavra do Senhor aí na sua casa. Não espere a live da EBD, não. Não espere, não. Estude a Bíblia, ore a Deus, fale com o Senhor e com certeza Ele vai falar ao teu coração. Tá bom? Nessa próxima quinta-feira que nós estamos chegando aí pela frente, nós vamos realizar uma live especial, que é uma live beneficente. Essa live, meus irmãos, terá o objetivo da gente conseguir arrecadar alimentos não perecíveis para famílias necessitadas, e dependendo da quantidade de alimentos, nós queremos também abençoar algumas instituições, que nós estamos fechando aí direitinho o contato, para a gente não ter nenhuma divergência, e na quinta-feira a gente vai anunciar direitinho. E os irmãos poderão levar os alimentos, né? Na próxima quinta-feira, eu vou dizer o endereço no dia e no horário da live, para a gente não expor, né, ao casal que estará nos recebendo em seu lar, para que a gente possa receber alimentos não perecíveis: arroz, feijão, macarrão, leite, óleo, açúcar, sal, né, para a gente poder montar cestas básicas em nome de Jesus. E a gente também vai ter uma particularidade especial nessa live dessa quinta-feira, que é o Quinta Mais. A gente vai disponibilizar o QR Code do PicPay para aquelas pessoas que se sentirem mais à vontade, de repente não terem que ir até a casa levar o mantimento. Ah, pastor, eu gostaria de fazer uma doação em dinheiro. Todo o valor arrecadado, inclusive online, meus irmãos, será destinado a esse fim, onde a gente vai abençoar algumas famílias, abençoar algumas vidas e abençoar alguns ministérios que existem, né, no nosso estado do Rio de Janeiro, principalmente aqui próximo em Seropédica. Então, não sei se o Felipe tem aí, pode botar para a gente o código do QR Code, Felipe? Ó, é esse códigozinho que está aparecendo aí na sua tela. Você tem que baixar o aplicativo do PicPay no seu celular, para que ele faça a leitura de imediato e aí direcione a tua conta, seja para conta bancária, seja por cartão de crédito, para que você possa depositar ou fazer uma transferência no valor que Deus colocar no teu coração. Então, a partir de hoje à noite, o nosso QR Code ele vai ficar disponível durante todo o culto da noite. Por quê? Porque aí você vai ter mais ou menos uns 4, 5 dias, né, para poder ir se adaptando a essa nova realidade aí, e você pode fazer essa transferência para essa nossa conta aí, onde todo o valor, e aí depois a gente vai divulgar, é lógico, o valor que a gente arrecadou, o fim, e a gente vai desenvolver e alcançar. Então eu quero contar com a tua ajuda, com a tua colaboração, tá? Não é um dinheiro para o pastor, não é um dinheiro para a Igreja Batista Central em Seropédica, mas é um dinheiro especificamente destinado a nosso Ministério de Ação Social, que vai trabalhar com famílias necessitadas desse tempo de pandemia, onde a gente já ajuda algumas famílias, e também algumas instituições
que a gente entende que tem um trabalho sério, um trabalho importante na sociedade. Então, ó, esse código aí do QR Code, ele vai ficar no culto de hoje à noite, disponível para você. Pastor, mas se eu quiser, eu já posso fazer a transferência hoje? Pode, não tem nenhum problema. Você pode fazer a sua transferência hoje ou na quinta-feira. Só é importante, eu vou frisar novamente, você vai baixar o aplicativo do QR Code para poder ter a leitura desse código que aparece na nossa tela. Eu vou fazer um teste agora, não sei se vai dar para a gente mostrar muito bem, mas eu vou tentar ao máximo, tá, Felipe? Felipe vai me ajudar aqui para a gente fazer um teste. Vou levantar daqui. Sai daí não, fica acompanhando. Bom, você vai ver aqui, ó, no meu celular, ó, isso, aqui o PicPay, ó. Você vai clicar no PicPay e aí vai aparecer essa tela aqui para você, tá vendo? Vai aparecer essa tela, tá vendo que lá em cima tá com valor zerado, ó, porque nós só estamos fazendo a apresentação. Então, a partir de hoje, ela vai estar disponibilizada no culto da noite, durante todo o culto, para que você possa fazer as suas doações, caso você já queira, ok? Só um instantinho que eu estou fazendo um teste aqui para a gente poder trabalhar esse negócio. Aí ele pede para você autorizar a leitura de códigos. Estou tentando fazer o teste aqui, gente. Quando você pede para ele fazer a leitura, ó, é essa tela que abre aqui para você, ó. Quando abre essa tela, você vira o seu celular para a imagem que aparece aí na sua TV ou no seu computador e ele vai fazer a leitura e vai te direcionar a conta. Ok? Eu acho que eu consegui dar mais ou menos dar uma aulinha básica para vocês. Então é importante que os irmãos possam baixar o aplicativo do PicPay, é gratuito, você não precisa pagar por isso. Você vai fazer uma conta simples, né? E aí você vai poder fazer a sua doação para esse objetivo que é de abençoar as famílias, tá bom? Então, irmãos, ó, que Deus nos abençoe e nos guarde e que a gente possa, em nome de Jesus, alcançar o coração de Deus nesse propósito. Lembrando que a gente está num projeto aí, hashtag a igreja não para, e eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Olha, a irmã Rita aí é líder do Ministério de Ação Social, ela está falando assim, ó, vamos irmãos, muitas famílias necessitando, Deus ama ao que dá com alegria, e eu tenho certeza que será abençoador em nome de Jesus. Então, repetindo, a partir de hoje à noite, o QR Code vai ficar disponível durante todo o culto da noite. Você precisa baixar o aplicativo do PicPay no seu celular para que a gente consiga fazer as transferências para essa conta que vai aparecer aí. Ou pelo cartão de crédito, ou pela sua conta corrente, como transferência, o valor que você desejar. E eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Eu sei, gente, que estamos vivendo um tempo de aprendizado de novas tecnologias. Não é fácil para mim também, não. Estou eu aprendendo, é o Felipe aprendendo, mas a gente está chegando lá. Então, a próxima eu tenho certeza que vai ser bênção. Então, nessa quinta-feira, o culto vai ser às 20 horas, que é uma live beneficente, com os irmãos Tânia Mara e o Roberto Guerra. Eles são membros da Primeira Igreja Batista em Seropédica, que tenho certeza, ó, vai ser top, você não pode perder. A gente está preparando já os anúncios, e então, em nome de Jesus, compartilha, comenta, curte as nossas lives, participe você também. Quero pedir uma gentileza para os irmãos. Nós vamos fazer nesse momento, nosso momento de intercessão, e eu gostaria que você colocasse aí, em nome de Jesus, os pedidos de oração nos comentários agora, para que a gente possa suplicar a Deus, que Deus tenha misericórdia dessas famílias que estão enlutadas, dos profissionais de saúde, que estão encarando as realidades de frente. Então eu quero te convidar
a participar desse processo aí. Então, coloca aí nos comentários, por favor, os nomes, para que a gente possa orar e entregar a Deus, fazer o nosso momento de intercessão. Irmãos, para mim é importantíssimo que durante as lives, além da ministração da palavra do Senhor, a gente também possa fazer um momento de intercessão. Pessoas estão necessitadas, famílias estão carentes, famílias muito precisadas do conforto do Espírito Santo nesse momento de dor. São muitos brasileiros morrendo, né? Muitos outros aí com dificuldade. Então quero te pedir, coloca aí nos comentários, estou aguardando você colocar os comentários aí para a gente poder desenvolver o nosso período de intercessão em nome de Jesus. Isso aí, meus irmãos. Isso aí, irmão Jorge. Vamos orar por todas as famílias. Irmã Rosângela. Vamos orar pelo seu irmão Fernando, que está com Covid-19. Que Deus tenha misericórdia dele. Irmã Viviane pede aqui oração pela Raquel, Samuel, Rodrigo, Maria de Lourdes, a família Monteiro de um modo geral. A irmã Gláucia pede oração pelo Ricardo, Arthur, Murilo e pela família do Rômulo. Pela saúde da Cristiane, Elizabeth, Maria, Júnior, Samuel, Raquel, Bernadette, Elisete. O irmão Carlinhos está pedindo oração aí pelos funcionários dos Correios, que são trabalhadores essenciais, é verdade, irmãos, estão expostos ao vírus, né, nesse período aí tão difícil. Vamos orar pela sua família, Rafaela, pelo irmão Itamar. Está com uma dificuldade, um machucado, né, difícil de curar. Glória a Deus. Vamos orar sim, irmã Rosa, agradecer a Deus, porque Deus também tem nos guardado muito e a gente não pode esquecer disso, irmãos. Agradecer a Deus, orar pela Amanda, irmã Rê, isso, por todos os irmãos espalhados pelo mundo, pelas famílias enlutadas, pelo amigo Elson e Pedro, pela família do Marcelo. Marcelo faleceu essa semana, um enfermeiro, conhecido aqui de muitas pessoas de Seropédica, família muito ferida, né, que Deus tenha misericórdia e possa consolar essas vidas aí, irmãos, porque o que a gente não pode falar, a gente pode usar as palavras mais doces, mas não consegue levar o alento a essas famílias tão machucadas. Então que a gente tenha, e a gente se solidarize por essas pessoas, que a gente tenha piedade dessas pessoas. Vamos orar pelos profissionais de saúde, pelos motoristas de aplicativo, motoristas de ônibus, pelo pessoal que trabalha na limpeza urbana, irmãos, pelos funcionários que trabalham na limpeza dos hospitais também. São pessoas que estão ali, ó, dia após dia, com a dificuldade, né? E agradecer a Deus também por aqueles que já foram recuperados, porque as pessoas hoje olham para esse quadro e valorizam mais os mortos do que as pessoas recuperadas. E para a glória de Deus, estamos tendo também um bom número de pessoas recuperadas. Vamos orar também pelo Wilton, que está de plantão hoje. Orar pela saúde física, emocional e espiritual é verdade, irmã Doris, da sociedade. A minha grande preocupação hoje, atualmente, é acabando a pandemia, como estarão os corações, se estarão bem ou se estarão com síndrome do pânico, com depressão, entre outras coisas mais, que Deus tenha misericórdia. Vamos orar pelo Carlos Magno. Irmãos, eu estou falando aqui nome por nome, porque eu acho importante. Orar pela saúde da Dominique também está trabalhando na área de saúde, né, e que a gente tenha a nossa ação, a nossa participação nesse momento aí. Vamos orar? Se você puder, levante uma de suas mãos ou as duas mãos e vamos interceder a Deus agora pela nossa cidade de Seropédica, pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil e também pelo mundo, pelos missionários que estão aí nos campos e aí tendo que trabalhar virtualmente para que a palavra de Deus ela continue sendo propagada. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, nessa manhã nós queremos te agradecer, porque sobre os efeitos, ó Deus querido, de todas as dificuldades, o Senhor tem sido Deus, o Senhor tem nos guardado, nos livrado, ó Deus, e tem direcionado o nosso coração à tua vontade. Então, Senhor amado, nessa hora eu quero pedir que o Senhor possa nos tomar em tuas mãos, que o Senhor, Deus querido, possa multiplicar o
teu desejo em nossas vidas, para que possamos aprender a fazer a tua vontade. Pai querido, nessa hora eu quero te suplicar pelas famílias enlutadas, ó Deus querido, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e também no mundo, ó Deus, que perderam seus entes queridos por conta dessa Covid-19. Senhor, em nome de Jesus, aonde a nossa palavra não é suficiente, que o teu Espírito Santo alcance cada vida em nome de Jesus. Leva o alento, a resposta, leva a paz do Senhor em nome de Jesus. Toma os profissionais de saúde, toma aqueles que estão de plantão no dia de hoje, ó Deus querido, que o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas, ó Deus, que com amor em seus corações, com todos os cuidados, estão a cuidar de outros brasileiros, estão a cuidar de outras pessoas necessitadas. Pai, capacite-os em nome de Jesus, que todos os recursos levantados pelo governo federal possam ser usados, ó Deus, de forma adequada, em nome de Jesus. Ó meu Deus, que o teu povo seja imunizado pela glória do Senhor, e que esse vírus, ó Deus, deixe de fazer mal à nossa nação, à nossa sociedade, em nome de Jesus. Muitos, ó Pai, choram nesse instante, pela ausência do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, do esposo, da esposa. Senhor, por favor, consola esses corações em nome de Jesus. Pai amado, e aqueles que estão acamados, aqueles que estão entubados, precisando, ó Deus querido, de respiradores, Pai, em nome de Jesus, que recebam a cura nessa manhã. Pulmões, ó Deus, sejam regenerados para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Pai, eu quero te entregar também aqueles que estão sofrendo com depressão, com síndrome do pânico, com outras dificuldades emocionais, com grandes dificuldades espirituais. Liberta-os em nome de Jesus, ó Pai, porque nós queremos levantar a bandeira e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Pai, eu profetizo nessa manhã cura, milagre e restauração de famílias, e que hajam testemunhos ainda nesse tempo de pandemia, tempo de isolamento social. Pai querido, a tua palavra diz que nós não podemos nos calar, porque se isso acontecer, as pedras clamarão. Mas é no teu nome, Jesus, que nós suplicamos, é no teu nome que nós clamamos, porque entendemos, ó Pai, o preço da redenção pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pai, eu sei, ó Deus querido, que o Senhor está preocupado com a nossa alma, mas, ó Deus querido, se a sociedade, se a humanidade baixar a sepultura, quem te louvará? Quem, ó Deus querido, poderá falar das tuas proezas e maravilhas? Então, Pai querido, no nome de Jesus, repreende esse vírus maldito, repreende no nome de Jesus, que haja cura, milagre e libertação, e que nós, teus filhos, nunca, Deus, possamos deixar os nossos lábios calados, mas possamos profetizar e clamar ao Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado pela tua presença, obrigado por essa aula. É no nome de Jesus que eu oro, te agradeço eternamente. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus possa desenvolver a sua vontade no seu coração, e lembre-se, a igreja não para, e juntos nós podemos transformar a cidade de Seropédica, as cidades próximas de Nova Iguaçu, Itaguaí, Paracambi, entre outras. A gente pode transformar o Rio de Janeiro, a gente pode transformar o Brasil e o mundo, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que Deus os abençoe. Curte, compartilha essa live, comenta, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E hoje à noite, às 20 horas, mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Deus os abençoe, Deus os guarde. Um beijo no coração, irmão Jeremias, Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco. Felipe, que está aqui atrás também, Deus te abençoe. Felipe é uma bênção nas nossas vidas. A igreja não para. A gente está com 2 irmãos aqui também, que chegaram agorinha, estão com a gente também. E vocês que estão aí do outro lado, que é maravilhoso. Deus os abençoe, Deus os guarde. Um beijo no coração, em nome de Jesus.